Olá, tudo bem? Meu nome é Ana Paula Ribeiro, sou pedagoga, especialista em coordenação pedagógica. Estou na prefeitura há mais de 10 anos e atualmente estou lotada no núcleo de coordenação pedagógica. Que bom ter você aqui no Conta que eu te conto. Hoje o conto que eu vou trazer se chama A Cartomante, de Machado de Assis. Esse conto ele vai trazer um enredo sobre um triângulo amoroso de 3 personagens, Rita, Camilo e Vilela. Esse conto ele se passa na cidade do Rio de Janeiro. E Machado de Assis, como um grande mestre de todas as crônicas, obras literárias, ele vai trazer muito mistério para esse conto. Vamos lá? Vilela e Camilo eram amigos desde a infância. Eles cresceram juntos e só se separaram quando ficaram adultos. Rita é casada com Vilela. E então, Vilela, ele fez magistratura, né? E aí, quando ele se casa com Rita, ele, com um tempo depois, ele volta, né, para a cidade, né, do Rio de Janeiro e encontra-se com Camilo. Camilo, o pai queria que ele fosse médico, mas ele desiste, né? Ele se torna funcionário público porque a sua mãe conseguiu colocá-lo numa repartição pública. Quando Camilo e Vilela se encontram, Camilo então se dá conta da beleza de Rita, da beleza que tanto seu amigo falara nas cartas. E então eles ali começam uma grande e bela amizade. Rita, Camilo e Vilela. Porque até então, Vilela, né, e Camilo, eles já eram amigos. E Rita vai entrar aí nessa amizade deles dois. Então, dias e dias vão se passando. Essa amizade entre Rita e Camilo vai se estreitar ainda mais após a morte da mãe de Camilo. Então, Rita passa a ser a sua enfermeira emocional. Então, ele passa muitos dias lá, junto à casa de Vilela. Todos os dias ele passa a frequentar a casa de Vilela e ali, cada vez mais, eles vão aflorando essa amizade que vai culminar num grande romance. Então, ele não percebe logo de imediato, mas aos poucos ele vai sentindo falta de estar perto de Rita. Ele vai sentindo que a sua vida ali sem Rita não tem sentido. Então, ele passa cada vez mais, né, a alimentar essa paixão por Rita. E Vilela nada percebe. Mas antes disso, eu queria dizer para vocês que Rita, ela é uma mulher nos seus 30 anos, estonteante, como fala o autor, né? E Camilo tem 26 anos. Já Vilela, ele tem 29 anos e é um típico burguês. Ele é aquele marido exemplar, provedor da casa, né? E que tem um escritório de advocacia. Então, ele é um homem renomado que ostenta uma bela esposa. Já Rita, ela cumpre com seu papel social de esposa, mesmo mantendo um casamento infeliz, mas um casamento de aparência. Já o Camilo, né, um jovem de 26 anos ali, fica perdidamente apaixonado por ela. E é um típico funcionário público. E então, Vilela nada percebe. Então esse romance de vento em popa vai acontecendo. Mas aí, de repente, o que acontece? Camilo começa a receber algumas cartas. E quando esse texto ele começa, né, que é na cidade do Rio de Janeiro, ele já começa num diálogo de Rita com Camilo. É quando Rita está vindo da cartomante. Porque eu não falei para vocês, mas também tem a cartomante. E essa cartomante, ela tem um papel muito fundamental nesse conto. Então Rita, ela vem dessa cartomante porque ela queria descobrir se o seu amor estava sendo correspondido por Camilo. Então, Camilo zomba dela. Camilo zomba e diz, você acredita nisso? E então, ela diz que há coisas abaixo do céu que existem muitos mistérios e que o homem não consegue desvendar. Ela faz isso uma menção sem nem perceber a Hamlet, né? Então, o que acontece? Ela fica ali estonteada com a resposta que a cartomante traz.
porque a cartomante diz que ela é correspondida sim. Então ela fica muito envaidecida. E então, o que acontece? Camilo começa a receber bilhetes. E o bilhete diz que sabe das aventuras dele, que ele tem uma moral reprovada, que ele está fazendo coisas que não deve fazer. E aí Camilo começa a ficar com medo, temeroso do que possa acontecer. Será que descobriram? E então Camilo começa a ir um pouquinho, começa a não ir tanto para a casa do seu amigo Vilela. Ele começa a querer disfarçar, querer esconder o que aos olhos não poderiam ser escondidos, né? Então, esse afastamento faz com que Rita comece a duvidar. Será que Camilo realmente gosta de mim? E Vilela pergunta, por que ele não está indo mais? Né? Então, ele começa a dar algumas desculpas de que ele está com uma paixonite, né? Uma paixão frívola por alguma moça ali da província. E aí, então, ele começa a ir menos, né, na casa do seu grande amigo Vilela. Um belo dia, Camilo recebe um bilhete, só que dessa vez o bilhete era do próprio Vilela. E nesse bilhete, Vilela dizia: venha já até a minha casa, preciso falar-lhe. E aí Camilo diz: nossa, o que será? Será que ele descobriu finalmente o que será que aconteceu? E aí Camilo fica atordoado. Não consegue nem mais trabalhar direito durante aquele dia, pensando e hipotetizando 1000 coisas. Mas aí ele resolve, né? Ele resolve ir até a casa de Vilela. Só que antes disso, ele pensa: vou passar na minha casa, vou pegar uma arma, porque qualquer coisa eu já estou precavido. E então, quando ele sai da repartição pública, ele vai até a sua casa. Mas quando chega lá, ele desiste e volta e segue para ir até a casa de Vilela. Acontece que ele não morava tão perto da casa do seu amigo. E ele então pega um transporte e vai até a casa de Vilela. Quando ele vai no caminho, passa justamente pela casa da cartomante. E em frente à casa da cartomante, acontece que tem uma carroça que está atravancada no meio do caminho e ninguém consegue passar. E ali, com certeza, iriam levar horas para que aquela carroça saísse, né, do caminho e eles pudessem passar. Nesse tempo, Camilo vai divagando sobre o que o seu amigo Vilela deseja lhe falar, que está lá no bilhete, né? E ele começa a pensar: e agora? O que será que vai acontecer? Será que de fato ele descobriu? O que será que aconteceu com Rita? E justamente em frente à casa da cartomante. E aí vem um pensamento: vou descer, vou consultar a cartomante. Quem sabe ela não tem alguma resposta para essas minhas inquietações. E então ele fala com o moço, né, do transporte para esperar por ele, enquanto ele vai ali falar com a cartomante. Então, ele desce, né, e vai até a casa da cartomante. Ao encontrar a cartomante, ela já de imediato lhe pergunta se ele está ali por causa de um bilhete. E ele já fica assim surpreso, né? Nossa, como é que ela sabe? E aí, ele se dá conta de que ele não deveria ter zombado de Rita, né? Quando ele zombou lá no início do texto, ele zomba de Rita porque Rita foi consultar uma cartomante para saber se seu amor é correspondido. E então, a cartomante ali lhe tranquiliza, dizendo que nada vai acontecer, nem a ele, nem a sua amada. Então ele respira fundo, lhe paga muito bem, né? Até muito mais do que ela merecia, e desce aliviado. Volta para o transporte e ali segue o seu caminho. E então ele vai até a casa de Vilela e até chegar à casa de Vilela, até a porta, né? Creio que se passaram muitas coisas na cabeça dele. Ai, que bom, tô tranquilo ali, a cartomante já me deu aquele alívio, né? Porque já pensou se meu amigo Vilela tem descoberto ou não a traição? E aí, ao chegar ali à porta, ele nem bem bateu na porta, já quem estava por trás, muito bem.
Vilela já estava o aguardando. E ali ele abre a porta, vê o rosto de Vilela, que não é aquele rosto de outrora, aquele rosto meigo, aquele rosto terno de um amigo, e sim um rosto sofrido, né? Um rosto meio que como se tivesse atordoado. Mas ele entra e diz: amigo, me demorei porque tinha muitas demandas lá na repartição, mas vim assim que pude, assim que recebi o seu bilhete. Então, Vilela abre a porta e o convida a ir até a sua pequena sala. E aí ele pensa, né? O que será agora? Qual será o desfecho? O que será que ele tem para me contar? E então eles vão caminhando até a antessala. Quando eles chegam lá, ficou curioso? Então vai lá e lê o final desse conto. Creio que você vai se surpreender. Obrigada.